Foi uma semana muito, muito boa na presença do Senhor. E eu agradeço muito por essa oportunidade da gente poder proporcionar uma colônia bíblica de férias, em que eles ficam muito ansiosos, né, por esse momento e também muitas vezes ociosos em casa, em passeios aleatórios, e estando aqui, eles puderam se alegrar, se divertir na presença do Senhor, aprendendo desse plano de salvação, aprendendo que podemos fazer festa para celebrar quem Jesus é. Então, nesse momento, eu quero trazer uma mensagem para vocês, bem breve. Eu sei que alguns estão cansadinhos, que é um culto atípico, né? E eu tenho, então, o desafio de trazer uma mensagem em que conecte com os adultos. Então, crianças, vai ter algumas falas assim um pouquinho mais difíceis, mas aí é para os adultos. Mas também que não desconecte com as crianças. Então, quando eu falar o óbvio, vocês já sabem que é para elas. Muito bem, então. Para começar, eu quero trazer a palavra do Senhor. E a mensagem é com o tema: como continuar celebrando as boas novas. A palavra que eu gostaria de trazer aqui é Atos 2, 22. Iniciando, né? Ok. Então, nos diz assim: homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, o homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez em meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e minha língua exultou, e ainda minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então, o nosso grande versículo-chave, né, que foi montada a nossa CBF: tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria em sua presença. Atos 2, 28. Querido Deus, Pai amado, te agradeço, Senhor, pela sua palavra, que é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Senhor, te agradeço por essa alegria que o Senhor nos proporcionou essa semana, e que ela venha mais uma vez, através dessa mensagem, Pai, se fazer entendida em nossos corações, em nossas mentes. Em nome de Jesus, Senhor, usa-me conforme a sua vontade, através do seu Espírito Santo, para conduzir essa tua palavra, essa tua mensagem tão especial e importante. Te agradeço desde já. Amém. Então, queridas crianças, como a gente consegue continuar celebrando? Eu acredito que muitas estão cansadas, né? Ou não, porque eles têm um pique realmente fora do comum. Mas como continuar celebrando Jesus sem tanta festa, sem tanto brilho, tanto evento e organização, né? Como a gente pode fazer isso no nosso dia a dia? Como, enquanto adultos também, muitas vezes a gente esquece de se lembrar o simples, né? Esquece de se lembrar no dia a dia, lembrar desse plano de salvação. Essa palavra em Atos, Pedro está falando, né, após Pentecostes, nada menos, nada mais do que o nosso plano de salvação, que era prometido no Senhor, era prometido Jesus, porque Deus nos amou, a gente pecou, e Jesus teve que vir para pagar as nossas dívidas, derramar o sangue que nos libertou, mas Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. E Deus nos promete uma vida nova
com Ele, uma vida eterna. Ok, então para trazer uma coisinha mais técnica aqui, eu fui pesquisar o que o mundo nos diz sobre o que é celebrar. O que é celebrar as boas novas, segundo o significado do mundo? Então, celebrar as boas novas significa reconhecer e alegrar-se com notícias positivas e felizes, sejam elas de caráter pessoal ou familiar. Ok, é isso, né? Mas, como a gente não é do mundo, a gente é do Senhor, a gente é do outro mundo que nos espera. O que a Bíblia nos diz sobre o que é celebrar as boas novas? Bem, refere-se a uma notícia feliz, sim, mas transformadora. E ela traz consigo esperança e alegria. Então, a gente pode ver aqui que tem duas palavras diferentes do que o mundo nos traz. Celebrar as boas novas não é só celebrar a felicidade, algum momento feliz. É uma notícia transformadora que nos traz esperança além da alegria. O termo Boas Novas carrega uma mensagem profundamente transformadora. A esperança, a salvação, a redenção, oferecidas por Deus à humanidade por meio de Jesus Cristo, conhecida também como Evangelho. Evangelho é uma palavra de origem grega que significa literalmente boas notícias. Essa é a mensagem, essa é as boas novas, o Evangelho é o coração da fé cristã. Ok, então agora já sabemos um pouquinho sobre o que é celebrar as boas novas, tanto para o mundo, tanto para a gente, né? E eu fiz alguns tópicos assim, como se fosse fácil. O que a gente deve fazer agora para continuar celebrando? Ok, eu posso dizer para você que agora você deve acreditar nessa mensagem, você deve viver de acordo com os princípios dessa mensagem da Bíblia, você deve compartilhar essa mensagem e também cumprir os mandamentos, que é amar a Deus e ao seu próximo. Ok, vou continuar fazendo isso, vou seguir esse protocolo, mas não vai dar certo se não tiver uma palavrinha importante. Uma palavrinha que a gente bateu desde o mês de junho com as crianças e que elas nos trazem com muita facilidade, mas que muitas vezes, enquanto adultos, a gente vai crescendo e vai amadurecendo e vai sendo mais difícil de encontrá-la, que é a alegria. Então, eu quero pedir para uma criança aqui, quem me ajuda? Vem aqui, vem, Alice. Quero dar um exemplo aqui. Ok, se eu vou seguir celebrando e passar o plano de salvação para alguém, imagine se eu fosse chegar assim e falasse: olha, Alice, Jesus te ama, vem cá. Você errou, tá? Você errou, você é pecadora, mas assim, olha aqui, ó, morreu um Jesus aí para te salvar, tá bom? E ele só não morreu, mas ele ressuscitou. E daí você tem oportunidade de uma vida nova, se você quiser. Tá bom? Entendeu? Beleza, pode ir então. E aí, eu passei o plano de salvação? Passei, né? É isso? É isso que eles aprenderam. Mas faltou o quê? O que faltou, crianças? Alegria. Alegria. Agora, quem aqui quer me ajudar? Vem me ajudar, então. Agora, olha só, com um pouquinho de alegria diferente. Como que é seu nome mesmo, princesa? Ana Luísa. Ana Luísa, olha que lindo que eu tenho aqui. Vou te contar uma boa notícia, Ana Luísa. Olha só, sabia que tem um Deus que te ama muito e que Ele te criou e te fez assim, do jeitinho que você é, linda e maravilhosa? Dá uma voltinha pra gente. Você é muito linda. Só que, olha só, Ana, a gente faz coisa errada, não faz às vezes? Sem querer, querendo, né? A gente faz alguma coisa errada e sabia que esse erro a gente chama de pecado? E esse pecado, ele nos afasta de Deus. Só que Ele nos ama tanto que enviou Jesus para nos salvar. Lembra que Jesus é incrível e maravilhoso que a gente viu aqui? Ele fez grandes coisas por você.
E, para pagar a nossa dívida, ele precisava morrer. E a gente ficou triste com isso. Mas sabia que ele venceu a morte? E ele ressuscitou, que nem a gente cantou. E ele tem uma vida nova para a gente. Então, apesar do que você fez de errado, você pode ficar tranquila que, se arrependendo em Jesus, Ele pode te trazer uma vida nova, que vai ser cheia de alegria, de festa. A gente vai morar lá no céu, onde diz que tem ruas de ouro, e tudo é lindo e maravilhoso. Sabia? É legal? Gostou de saber? Sim. Muito bom. Olha o sorrisinho da Ana, obrigada. Perceberam a diferença? A diferença de contar as boas novas com alegria, de continuar celebrando, escolhendo ter alegria. Para eles é mais fácil, para a gente, eu entendo, é mais difícil, mais complexo, mas colocando um pouquinho, uma pitada dessa alegria, que Ele mesmo nos diz, que não é nossa, que é do Senhor, tudo fica diferente. Ok, agora eu quero trazer uma curiosidade. Quantas vezes, crianças, vocês acham que aparece a palavra alegria na Bíblia? Quem acha que é mais de 50? Levanta a mão. Pode levantar vocês também, criançonas. Quem acha que é mais de 100? Quem acha que é mais de 200? Está diminuindo. Mais de 300? Só uma mão, 2. 400? 1, 2. Tá, vamos ver quantas vezes a palavra alegria aparece na Bíblia? Olha só, ela aparece 150 vezes escrito alegria. Me ajuda lá quem é bom de matemática. O termo alegrar-se, que é o verbo, né, de se alegrar, aparece mais de 223 vezes. E o adjetivo alegre, estar alegre, mais de 29 vezes. Deixa eu contar aqui nos meus dedinhos, dá quanto mesmo? Mais de 400 vezes é citada a alegria, o conceito de alegrar-se na Bíblia. Será que é importante, sim ou não? Ih, está muito fraquinho. Alegria é importante, sim ou não? Sim! Muito bem, é importante. O nosso Deus quer que a gente se alegre, Ele pede para a gente se alegrar. E a alegria é frequentemente associada à presença de Deus na Bíblia. Então, quer dizer que eu estar alegre, eu estou na presença de Deus. Não é bonito isso? Ela é vista também como um fruto do Espírito Santo, um presente de Deus para seus seguidores. A verdadeira alegria, segundo a Bíblia, não depende das circunstâncias, mas é uma característica da comunhão com Deus. Olha só, adultos, como a gente se engana, né? Como a gente pensa que a alegria é segundo circunstâncias, a gente tem que montar um grande evento para se alegrar. E não, ela é uma característica da comunhão com Deus. Então, se a gente busca estar na presença dEle, se a gente ora, se a gente lê a Bíblia, se a gente adora, a gente pode se alegrar, a alegria entra. Então, aqui vão alguns versículos, né? Não vou citar todos, não se preocupem, mas alguns versículos importantes que mencionam a alegria. Temos aqui, Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a vossa força. João 15:11, tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Salmos 102, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Gálatas 5, 22, 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, tananana. Filipenses 4:4, que é o nosso versículo do mês, que a gente está
pontuando com eles. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Muito bem, quantas citações bonitas que nos fazem entender que o Senhor quer se alegrar em nós. E junto com a alegria, vem uma coisa ligadinha com ela, que eu vejo que muitos estão aqui hoje. O rir, o sorrir. Afinal, né, quando alguém está rindo, a gente já supõe que está alegre, né? É juntinho. E eu vou trazer para vocês alguns benefícios da saúde física e mental que o sorriso nos traz. Por que eu trouxe isso aqui? Deus tem falado muito no meu coração, né? Tanto mês passado, esse mês, a CBF, a gente está pontuando muito essa palavra alegria. E justo no devocional, dizia assim que Deus nos fez com esse objetivo de sorrir. Deus nos fez com essa possibilidade. Senão, afinal, Ele não teria feito, né, o motivo de sorrir, de gargalhar. E eu gosto muito quando entra, né, com essa comparação de saúde, de medicina, de realidade, a comprovação da palavra de Deus. Então, por que será que Ele fez? Só para a gente alargar um sorriso, soltar um som estranho da garganta? Não, olha só o que sorrir te traz de benefícios. Os benefícios são além da saúde física, como mental. Sorrir destaca-se por liberar endorfinas, que atuam como analgésicos naturais e promovem uma sensação de bem-estar. Além disso, o riso ajuda a reduzir o estresse, melhora o sistema imunológico, cardiovascular e fortalece os laços sociais. Uau! Que impressionante! Quem aqui gosta de dar uma boa gargalhada? Deixa eu ver. A gente fez uma dinâmica, mas eu acho que é melhor não fazer aqui para não sair de controle. Mas a gente viu que o riso, ele é contagioso. Então, se você força ele, se você começa a dar um sorriso, uma gargalhada, e olha para o próximo, ele vai invadir esse lugar. Não vou fazer agora, senão a gente vai longe. Mas foi bem engraçado com as crianças. E também tem, com essas modernidades, uma tal de risoterapia. Risoterapia. Meus amigos, o mundo está complicado, a gente precisa pagar para ir sorrir. Tá difícil. Mas, enfim, para vocês entenderem o quanto de benefícios que isso traz para a gente. E que o nosso Deus, com certeza, né, já sabia e mais de 400 vezes está nos relembrando. Ok. Lembra lá que eu falei de celebrar, que tem mais uma palavrinha junto com continuar celebrando, além da alegria? Uma palavra também muito importante, que muitas vezes a gente esquece, que é a esperança. Esse verde aqui nos lembra muito disso, né? Da esperança. A esperança. E eu quero trazer aqui uma mensagem muito pessoal, que muitas vezes na minha vida, quando não estive muito bem, ou quando alguma coisa, né, a gente fica mais cabisbaixo, mais desanimado, triste. Primeira coisa que me vem à mente é Lamentações 3:21. Traga à memória o que te dá esperança. E o que me traz esperança é isso. Eu trago à memória que Ele me ama. Eu trago à memória que mesmo que eu errei, que eu fiz alguma coisa de errado, que eu pequei, Jesus me ama e se sacrificou por mim. E o perdão já está lá. Eu preciso me arrepender. E que Ele me promete que tudo vai mudar. Ele me promete uma vida eterna, uma vida com Ele. Ele quer ser meu amigo. Isso me traz... Opa, viu? Festejou. Isso me traz muita esperança. E como não se alegrar com essa mensagem, né? Então, eu quero trazer aqui para vocês Marcos 10:15. Em verdade vos digo, qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança,
de modo nenhum entrará nele. Crianças, esse não é para vocês, esse é para os adultos. Mais uma vez, Mateus 18:3. Em verdade vos digo, se não vos convertestes e não vos fizestes como crianças, de modo algum entrará no reino dos céus. Lucas 18:17. Em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Eu quero fazer um exemplo aqui para os adultos. Deixa eu ver quem que eu vou escolher. Tia Kim, me alcança a blusa, por favor? Tem uma coisinha aqui para eles. Vem, Helena. Vem aqui. Quero te dar uma coisa. Vem cá. Vem, Ivan, também aqui. Vem me ajudar, vem. Pode virar lá para eles. Olha só. Vou dar uma coisinha para vocês. Não precisa falar, só vou dar uma coisinha para vocês. Eu vi que você estava ali se comportando. Não, estou te dando isso. Tá bom? Beleza, pode sentar. Agora, Helena. Ainda que eu guardei bem. Opa! Aqui, Helena. Fiquei com vontade de te dar isso. Obrigada. Pode sentar. Muito bem, vocês perceberam? Não perceberam? O que eles questionaram? Eles questionaram alguma coisa? Eles perguntaram, não precisa. Por que você está me dando isso? É para comprar alguma coisa? Não gosto. Não, eles simplesmente receberam de coração grato e ficaram felizes. Esse exemplo que eu quero que você reflita, que a gente cresce, amadurece, vem traumas da vida adulta, vem questionamentos e a gente complica demais. E ele nos diz que o reino está separado para quem simplifica. Então, receba quando Deus te abençoar com algum valor. Receba quando Deus, o nosso Pai querido, te presentear com bons gestos. Só receba. Não questione. Não fica perguntando o que eu tenho que fazer agora. O que você vai querer em troca. Entendeu? Não. Seja simples como uma criança. Eles simplesmente receberam. Então, eu volto ao nosso versículo inicial. Tu me fizestes conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria em sua presença. Bem, os caminhos da vida nada mais é do que esse plano de salvação. Esse plano de salvação, ele não é só um plano de início de Bíblia e fim de Bíblia, de início dos tempos e fim dos tempos. Nem de quando você nasceu ou quando você vai morrer. Ele é um plano que Deus, em sua infinita inteligência e sabedoria, nos dá para todos os dias. Porque todos os dias eu acordo e Ele me ama com o dom da vida, com o ar que eu respiro. Todos os dias, eu querendo ou não, eu vou pecar. Com algum pensamento impuro, uma mentirinha, alguma coisa de errado. Eu preciso lembrar de Jesus. Eu preciso do perdão dele, preciso me arrepender e eu preciso voltar à mente que me dá esperança. Todos os dias. Esse plano é perfeito, não é? Porque ele foi feito por um Deus perfeito. Para finalizar, eu já falei demais, eu gostaria que a gente continuasse celebrando as boas novas do Senhor, com uma fé viva, com uma esperança renovada
e com uma alegria verdadeira. Eu trago aqui uma citação de um livro chamado O Refúgio Secreto. Ele é da Corrie ten Boom. Não sei se assim se pronuncia, mas ela é uma cristã holandesa, sobrevivente do Holocausto. E mesmo assim, ela escreveu: a alegria é a bandeira que tremula no castelo do coração quando o rei está em casa. Como continuar celebrando as boas novas? Alegrai-vos sempre no Senhor. Digo outra vez, alegrai-vos. Pai amado, Deus querido, obrigada por essa mensagem nesse dia, Senhor. Obrigada por essa mensagem na CBF, Pai. Obrigada por todos os corações e mentes que a receberam e que ela possa repercutir, Senhor, na semana de cada um de nós, em todas as famílias, em cada criança. Te agradeço, Senhor, pelo Pai bom, amável, alegre, bondoso que o Senhor é conosco. Mesmo não merecendo, a gente pode te buscar, se alegrar e ter esperança em Ti. Em nome de Jesus, nós te amamos e oramos. Amém.